Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de Word 2016. Então, essa versão do Word faz parte então aí do Microsoft Office e nós vamos então olhar aqui as principais características desse software, desse aplicativo que está sendo cobrado na sua prova aí, ok? Muito bem, em primeiro lugar você tem aí na tela o seguinte: ele pertence a um pacote que é maior, ou seja, ele não é um software isolado. Ele pertence ao Microsoft Office 2016. Microsoft Office é um pacote de escritório, ou seja, é um conjunto de aplicativos. E veja bem, aqui eu posso falar várias vezes aqui a troca de nomes. Eu posso usar aplicativo, posso usar software, programa, tudo isso é sinônimo, ok? Então, quando a gente fala o aplicativo Word, ele é sinônimo se eu estiver falando o programa Word ou o software Word. Mas o fato é que ele não é isolado, ele faz parte de um conjunto. Esse conjunto, então, é o Microsoft Office. Porém, é importante você saber que hoje a Microsoft disponibiliza o Word, se você quiser baixar, né? Você pode adquiri-lo somente a licença para usar o Word. Hoje a Microsoft faz isso. Como ela não vende mais o CD do Word, o CD do Microsoft Office, ela então disponibiliza a opção de você pagar pela licença de softwares isolados do Microsoft Office. Isso significa que a Microsoft agora disponibiliza o Office 365. O Office 365, na verdade, não é um pacote de escritório, mas sim uma forma de comercialização do Microsoft Office. Então ela não vende mais o CD para você, o DVD, o disco. Ela vende o serviço. E aí você escolhe. Dentre os serviços você pode adquirir todo o pacote ou você pode baixar os aplicativos isoladamente, tá certo? Mas para isso você paga uma assinatura. E olha só, a assinatura pode ser mensal ou pode ser anual. Então a Microsoft agora trabalha dessa forma. Isso é interessante, por quê? Porque agora fica mais difícil a pirataria, não é verdade? Então complicou aí para o pessoal fazer pirataria do software, porque ela valida então o login, né, do usuário no aplicativo. A gente vai falar isso mais na frente, falando sobre as contas do Microsoft Office. Então, em primeiro lugar, olha aí na tela, você tem então que o aplicativo Word faz parte do pacote Office, né, Microsoft, esse MS aí é de Microsoft Office 2016. Muito bem, algumas características. Ele é um editor de texto. Várias vezes em prova, a banca pergunta então a categoria do aplicativo. Ora, a categoria do Word, ele é um editor de texto, ele serve para editar textos. Só que não é apenas essa característica única do Word, embora seja essencial. Quando falar assim, assinale abaixo um aplicativo que é um editor de texto pertencente ao Microsoft Office, ao pacote Microsoft Office. Aí o que você tem? Olha lá, você tem o Word. Então vamos lá. Algumas outras características. Ele, além de trabalhar com textos, ele também trabalha com tabelas. E é importante você saber a diferença entre texto e tabela. O texto no Word, ele fica armazenado em um parágrafo. Tá? Lá na página do Word, você armazena então o texto em um parágrafo. Agora, o Word trabalha com tabelas, que é um objeto diferente, é um container, né, de texto também, só que de uma forma diferente. A tabela é um objeto, ele é diferente do parágrafo. Mais características, veja lá na tela. Você tem aí também o Word trabalhando com imagens, é possível editar imagens. O Word trabalha com a edição de imagens, isso é importante você saber. Embora ele não seja um Photoshop, nem um CorelDRAW da vida, mas ele permite editar imagens. Trabalhando com cores, com brilho, contraste, dimensões, efeitos de imagens e assim por diante. Então, essas versões mais novas, o Office 2016, o Word 2016, quando você clica numa imagem, ele traz então uma guia dinâmica chamada Formatar. Essa guia dinâmica de formatação de imagem permite então você fazer diversas modificações, diversas edições na imagem, inclusive aplicando efeitos 3D, efeitos de várias formas. Outras características. Embora ele seja um editor de texto, olha que interessante, ele permite você escrever equações matemáticas, exatamente. A gente vai ver algumas novidades em relação a isso. Além disso, ele permite você inserir fórmulas, ou seja, ele permite calcular
valores matemáticos, exatamente isso. Então, olha só que interessante. Uma coisa é você escrever uma equação. Por exemplo, você está escrevendo um texto e fala, então o aluno precisa escrever a fórmula de Bhaskara. Aí você vai lá e coloca a fórmula de Bhaskara escrita no texto. Para fazer isso no Word, antigamente era complicado, agora não, você consegue escrever de fato aquela fórmula. E a gente vai ver uma coisa mais interessante, uma novidade nessa versão 2016, que pode escrever agora a tinta, ou seja, a caneta. Você vai lá e escreve como se estivesse escrevendo com uma caneta. Você, ao escrever com a mão, ele então escreve para você aquela equação, ela monta para você aquela equação no Word. Mas uma coisa é você escrever uma equação, a outra coisa é você calcular valores. E o Word permite você calcular valores, inclusive. E aí você vai colocar, por exemplo, valores. Você tem uma coluna e uma tabela que tem diversos valores e ao final você quer saber a média daqueles valores. Ele calcula para você a média aritmética. Você quer saber a soma daqueles valores. Você quer saber de uma lista qual é o valor mais alto, qual é o valor mais baixo e assim por diante. Então são fórmulas que ele permite inserir lá no Word. Porém, atenção, isso aqui pode cair em prova, essas fórmulas elas são inseridas somente em tabelas, ok? A gente vai ver isso mais na frente. Vamos lá. Outra característica é que o Word também permite inserir gráficos mesmo, aqueles mesmos gráficos do Excel, nós podemos inserir aqui no Word. O interessante é que quando você insere um gráfico no Word, você cria uma planilha embutida lá dentro do Word, tá? Ao inserir gráfico, ele vai abrir uma planilha nova, olha que interessante, ele abre uma planilha nova ao lado do documento do Word, para você inserir então aqueles valores de planilha, né? E aí criar o gráfico e aí aquela planilha vai ficar embutida no seu documento do Word. Tá? Então é isso que o que acontece é isso, tem uma planilha embutida. Quando você salvar, você não vai salvar a planilha à parte, você salva o documento do Word e lá dentro, quando você clica no gráfico para editar, ele vai abrir novamente a planilha que está embutida no documento do Word, ok? Muito bem, vamos lá. Outra característica, com o Word é possível você criar páginas web. Você cria páginas web e salva essas páginas na extensão HTML. Tá? HTML. Também ele permite salvar arquivos no formato XML. XML é uma linguagem que permite fazer a exportação de dados. Então ela faz do Word um container de dados por meio de tags, ou seja, de marcações, onde você define a estrutura dos seus dados nessas marcações chamadas XML. XML é uma linguagem universal, é como se fosse o inglês, né, para a gente se comunicar no mundo todo. A XML é uma linguagem universal que permite todas as plataformas, as linguagens de programação e todos os sistemas se comunicarem entre si. Isso é muito usado na internet. A internet, então, faz uso da XML. Para quê? Para que haja intercâmbio de sistemas, de programas e assim por diante. Vamos lá, vamos mais características. Bom, o Word, ele trabalha com arquivos, diversos tipos de arquivos. E aqui é muito importante a gente saber, então, quais são os tipos de arquivos que nós chamamos de extensões de arquivos. Em prova, o examinador pode falar extensões, formatos ou tipos de arquivo. Então, são sinônimos. Aqui nós vamos usar extensões. E no Word 2016, nós trabalhamos então com a extensão padrão, que é DocX. DocX é a extensão padrão. Antigamente, nas versões anteriores, até a versão 2003, tá? Ela era apenas Doc. Aí, da 2007, na versão 2007 em diante, a estrutura interna dos arquivos do Office como um todo foi alterada e a Microsoft passou a utilizar a linguagem XML para poder estruturar e organizar internamente os dados nos arquivos do Word. Como eu falei, a linguagem XML é muito poderosa para a estruturação e exportação de dados. E aí, com isso, a organização interna dos arquivos usa a XML.
E aí ficou docx de XML, esse finalzinho aí do X, ok? Isso a partir de 2007, versão 2007. Vamos lá. Então nós temos o docx, mas nós temos também o .x. .x, ela não é a formatação padrão do Word. .x é a formatação para modelos. Esse T aí, né, dot, é de template, ou seja, de modelos. Portanto, quando você cria um documento do Word que vai servir de modelo para você gerar novos documentos do Word, você deve salvá-lo como .x. E a partir de então, ao criar um novo documento, você pode falar, este novo documento vai ser feito baseado no modelo que eu salvei, que é o .x lá atrás. E aí ele cria um novo documento. Por exemplo, quando a gente faz um documento no Word, a gente usa o modelo documento em branco. Esse documento em branco é um modelo .x e é chamado de normal.x. Por quê? Porque é um modelo do Word. É o modelo padrão do Word, é o arquivo normal.x. Então, se você não escolhe nenhum modelo e clica criar um novo documento em branco, ele está trazendo de que modelo? Está trazendo do modelo normal.x. Mas você pode criar o seu próprio modelo e pode dizer o seguinte, daqui para frente eu quero que este meu modelo seja usado como padrão, ponto. E aí você vai usar. Só que esse modelo, quando você criar, você vai ter que salvá-lo como .x, ok? Vamos lá, outro formato que nós temos é o docm, muito importante isso aqui já foi cobrado em prova também. Esse docm, esse finalzinho aí, significa de macro. O que é a macro? A macro são procedimentos automatizados que você grava em um arquivo do Word. Por quê? Porque muitas vezes a gente precisa trabalhar, né, com o documento, e aí para trabalhar com aquele documento, às vezes você vai fazer uma ação muito repetitiva. E ao invés de fazer isso manualmente, você pode gravar isso uma única vez. E aí aquela gravação daquela ação pode ser usada automaticamente, e aí você pode repetir aquilo automaticamente, sem precisar ficar fazendo toda vez manualmente. E aí ao gravar, isso fica gravado em uma macro, e essa macro fica dentro do arquivo do Word. E aí, para diferenciar esse arquivo que tem macro daqueles arquivos que não tem macro, a Microsoft então criou um novo modelo, uma nova extensão de arquivo, um novo tipo de arquivo que é docm de macro, ok? Muito bem, vamos lá, vamos continuar. Temos também o formato RTF, Rich Text Format. Esse formato é um formato que foi criado pela Microsoft logo no início, né, do Microsoft Office. É um tipo de modelo também, é um tipo de extensão de arquivo de texto que permite formatação e tudo mais. Tá? Vamos lá, outro que nós temos é o TXT, é o texto simples sem formatação. Temos também o ODT. ODT é de Open Document Text, ou seja, ele é um documento aberto de texto. Por que é aberto? Vem lá da ideia do software livre. Quando houve então, né, o surgimento dos softwares livres, e aí nós tivemos a ascensão do LibreOffice, que na época era o OpenOffice, né? E aí com isso houve toda uma manifestação internacional da criação de padrões abertos de documentos. E aí foi uma convenção internacional em que decidiu-se que todos os aplicativos precisavam também dar essa opção de compatibilidade com documentos abertos. E a Microsoft se adaptou a essa convenção e a partir da versão 2007, ela então criou essa versão aí de extensão que é a ODT, que é a Open Document Text. Isso significa o quê? Que nós vamos ver mais adiante, que permite então salvar arquivos no formato do LibreOffice. Então com o Word você cria do zero um arquivo e salva ele como um formato do LibreOffice. Mais extensões. Temos também a extensão PDF, que é a extensão, né, da Adobe, que é o Portable Document Format, ou seja, é um formato de documento portável. Essa extensão é importante você saber que ela preserva, então, a formatação e o conteúdo do documento. Inclusive, você pode restringir algumas ações, como, por exemplo, você pode restringir cópia, você pode restringir também até o acesso, né, por meio de senha e códigos. Criptografia, inclusive, tá?
Vamos lá, então essas são as extensões, vamos ver mais características. Bom, o Word 2016, ele trabalha então com o formato PDF, mas o mais importante que você precisa saber aqui é que ele abre arquivos na extensão PDF, exatamente isso. É importante você saber que uma coisa é salvar, outra coisa é abrir e outra coisa é editar. Salvar como PDF, você tem um documento do Word e salva uma cópia daquilo como PDF. Salvou, tá lá aquela versão. Só que antes, o Office não abria esses arquivos para visualizar. A partir do 2013 ele pôde fazer isso com o Word. Olha lá então. Então ele abre, edita e salva. Editar é fazer alterações. E salvar, como eu disse, né? Você então salva aquele novo documento como PDF. Ele abre então arquivos PDF, só que ele abre no formato DocX. O que acontece aqui? Cuidado, ele não vai abrir o PDF como PDF. Por quê? Porque ele não é um visualizador de PDF. Quando você abre o PDF, você abre em um visualizador. Tá? Agora aqui ele vai pegar o arquivo PDF, você vai abrir o arquivo PDF, só que convertendo ele para um arquivo do Word. Ele joga esse arquivo na memória principal, na memória RAM, e você vai trabalhar com aquele arquivo. E aí você pode salvá-lo como DocX ou salvá-lo como PDF, inclusive. E olha que interessante, quando você abre esse arquivo, se você tem um arquivo PDF, o Word é totalmente compatível com tabelas, tá? Com textos, com todo o conteúdo que está ali naquele documento do PDF, o Word será capaz de ler e de editar. Tá? Isso aqui é importante, isso aqui tem caído em prova esse conteúdo. A questão da compatibilidade do Word agora, que pode fazer isso, com a questão do PDF, tá certo? Mas olha lá então, nós temos o seguinte, 2013 é que foi a versão em que essa compatibilidade aí de abertura é que foi possível. Ó, cuidado, veja bem. Para salvar o arquivo em PDF, ele passou a salvar a partir da 2007. Então, a partir de 2007. Agora, para abrir, aí sim, ele passou a abrir a partir, e editar também, né? Ele passou a abrir e editar a partir da 2013. Então, assim, se na prova isso cai, gente, tem muitas bancas que fazem isso. Só foi possível salvar arquivos na extensão PDF a partir do Office 2016. Daí tá furadíssimo, porque isso a gente já sabe faz tempo. Agora, a questão de editar arquivos em PDF, aí cuidado, porque foi a partir de 2013. Então, se ele falar que é a partir de 2016, está errado também, porque ele começou a partir de 2013. Tá? Muita atenção, esses detalhezinhos são importantes, viu? Essas coisinhas cobrem prova. Vamos lá, vamos correr, tem muito conteúdo aqui. Nós vamos ver bastante funcionalidades desse Word 2016. Bom, quando você abre o Word, né, inicialmente, ele te joga nessa tela inicial. A tela inicial tem duas partes, duas seções, né? Você vê bem aqui, muito claramente dividida aqui. E a seção é documentos recentes, que você pode abrir alguns que você já possui, né, e abriu recentemente, como também você pode localizar algum outro arquivo dentro da sua pasta, né, dentro do seu disco. Mas aqui nessa outra seção branca, ele te dá então toda a possibilidade de escolher modelos pré-definidos de documentos. Esses modelos aqui, eles são modelos do próprio Word, ou seja, são modelos que ele traz para você da base dele, tá? Inclusive você pode baixar outros modelos online. E ele dá sugestões aqui, né, de cartas, de currículos, né, coisas de casamento, etiquetas, calendários e tal, tudo mais. São modelos pré-existentes, tá? Então, documentos que já existem, que são recentes, e modelos pré-existentes. Algumas novidades do Office 2016. Então, nós temos aqui no Word 2016.
E uma delas é essa funcionalidade Diga-me. Como assim Diga-me? É exatamente isso. Ó. Você está vendo aqui esse quadradinho aqui, né, esse retângulo. E o Diga-me significa o seguinte: você quer, por exemplo, inserir cabeçalho no seu documento. Aí você, poxa, onde é mesmo que eu vejo isso? Ou como é que é mesmo que eu faço isso? Então, o Diga-me, ele serve para te dar o recurso na sua mão. Para você, ao invés de ficar procurando isso lá no Word, você coloca a palavra que você quer, o assunto que você quer, e ele já traz para você aquela sugestão do recurso. Isso não é um help, é mais do que um help, é mais do que uma ajuda. Ele serve para trazer em suas mãos o recurso que você quer utilizar. Olha lá então. Quando você coloca lá a palavra, por exemplo, sumário, ele já traz para você as sugestões. Você pode criar o sumário, você pode adicionar texto ao sumário, atualizar um sumário, colocar estilos de texto, porque a gente vai ver lá na frente que para criar sumários você precisa então aplicar estilos no seu documento, ou sim, você pode sim pedir ajuda a respeito do sumário para aprender mais, ou ainda a pesquisa inteligente, que nós vamos falar mais dessa pesquisa inteligente, que vai ser feita lá no Bing, que é uma pesquisa na web do assunto que você está colocando. A Microsoft agora, ela fez uma integração muito forte, tá? Especialmente desde o 2013, mas agora mais forte ainda no 2016, a integração com a web, com a internet. A gente vai ver isso. Cada vez mais, os aplicativos da Microsoft, inclusive o Windows e o Microsoft Office, tem uma integração fortíssima com a internet. Então é como se eles pensassem o seguinte, ó, ninguém vive mais sem internet, então ao invés de ficar colocando muitos recursos na máquina do usuário, nós vamos colocar recursos direto na internet e ele usa isso direto na internet. E é o que a gente vai ver aqui, vários desses recursos. Vamos lá, então o Diga-me é uma novidade. Lá na prova, né, fique atento, se aparecer essa palavra, Diga-me, você já sabe que é um recurso do Word 2016. Vai lá, vamos ver aqui agora o próximo recurso. Nós temos aí o compartilhamento simples do Microsoft Office 2016, inclusive do Word. Então aqui no canto superior direito vem esse íconezinho aí, compartilhar. Ele não está aí à toa, ele traz para você aqui a possibilidade de você convidar pessoas para trabalhar no seu documento. Ele faz o compartilhamento e edição em tempo real, né, online também, pelo OneDrive. Nós já devemos saber, isso aqui já faz parte, né, do nosso estudo, que se você inclusive não viu isso ainda, eu sugiro que você veja lá no curso de internet. Computação em nuvem. O OneDrive é a nuvem da Microsoft. Ali você armazena os seus arquivos. Isso fica armazenado aonde? Na internet. E aí com isso, esse arquivo que você está trabalhando localmente vai ser carregado para a nuvem da Microsoft. E ao ser carregado para a nuvem da Microsoft, você vai poder compartilhar com outro usuário que você permitir. E olha lá na tela o que vai acontecer. Você convida o usuário, né? Você vai convidar a pessoa, coloca aqui o e-mail da pessoa, vai dar quais as opções de acesso que ele vai ter. E ele pode editar ou ele pode apenas ler ou visualizar. Né? Você dá essas duas opções e aí você convida, você compartilha com isso. Você também pode, nesse compartilhamento, enviar o anexo para a pessoa, apenas o anexo, ou seja, você pega esse documento e envia como anexo. Isso significa que ele vai ficar offline lá na máquina do usuário para ele editar. Ou ainda, você pode enviar para a pessoa o link do compartilhamento. Para quê? Para que a pessoa clique nesse link e tenha acesso ao documento online. E aí você vê que ao compartilhar, ele mostra para você o status de quem está trabalhando no seu computador, exatamente, ou do seu documento, exatamente isso. Por exemplo, outras pessoas estão editando este documento. Deseja compartilhar automaticamente as alterações conforme elas acontecem? Ou seja, você aqui escreveu alguma coisa no seu documento, né? Por exemplo, você é esse camarada aqui. Você escreveu alguma coisa no documento. Se você disser sim, o que vai acontecer? Essa alteração que você fez vai ser visualizada na mesma hora por esse e por esse usuário. São 3 usuários diferentes. E aqui ele mostra, ó, fulano de tal está editando. Tá? Ele fala quem que é o dono desse documento, vai falar quem está editando, quem está fazendo o que com aquele documento. E ele faz todo esse compartilhamento em tempo real. Ele manda por e-mail para você o link, você clica no link e aí vai compartilhar. Ou seja, várias pessoas trabalhando no mesmo documento simultaneamente.
Com isso, às vezes pode haver conflitos na edição, porque eu estava trabalhando num parágrafo e compartilhei com você, e você estava trabalhando no mesmo parágrafo. Opa, vai haver um conflito. O que o Word vai fazer nessa hora? Ele vai salvar versões do documento. Por quê? Porque depois ele vai salvar a sua versão e a minha versão. E aí, por quê? Alguém vai ter que decidir qual das duas versões vai prevalecer. Aquela que o Maurício alterou ou aquela que você alterou. Aí a gente entra num consenso e a gente fala, não, atualiza a sua aí. Aí a sua vai ser, então, a versão oficial. E aí ela vai ser, então, a versão que vai prevalecer, tá certo? A alteração que vai prevalecer, porque são pessoas alterando ao mesmo tempo, certo? Cuidado aí. Então ele vai mostrando as alterações que são feitas, ele vai marcando as alterações e tudo mais, tá? Vamos lá, vamos continuar. Isso aqui é uma coisa muito interessante no Office, né, esse compartilhamento. Mas ele traz também o Office 2016, o Word 2016, a pesquisa inteligente. Quando você clica com o botão direito do mouse sobre uma palavra, como você está vendo ali, né? Ele dá, então, o menu suspenso. Isso é importante, isso é um padrão, você tem que entender isso. Em informática, menu suspenso, ou também chamado menu de contexto, é quando você clica com o botão direito do mouse. Toda vez que você clica com o botão direito do mouse, então o computador oferece para você um menu. Aquele menu é um menu suspenso, né? Ou seja, ele vai aparecer ali naquele lugar que você clicou, mas também é chamado de menu de contexto. Por quê? Porque ele varia de acordo com o contexto. As opções que são listadas nele vão variar de acordo com o contexto em que você clica. Então esse menu de contexto que você está vendo aí, olha lá, você vê então a pesquisa inteligente. A pesquisa inteligente vai sugerir para você algumas ideias, alguns insights em inglês, né? Em inglês, a versão em inglês fala insight. Insight é exatamente ideias. E o que é isso? Ele vai trazer para você definições daquela palavra que você está usando, sinônimos, dicionário daquela palavra e tudo mais, isso pesquisando diretamente na web. E o que ele usa? Ele vai usar, então, o Bing para trazer esse resultado para você. E isso tudo no Word. Então ele não vai abrir o navegador para dizer, ó, isso aqui é uma pesquisa no Bing, não. Ele vai abrir ali no Word essa caixinha ideias que está integrada com a web no mecanismo de busca Bing, que é o mecanismo de busca da Microsoft, é o buscador da Microsoft. E ele já traz isso integrado. Ah, professor, mas eu queria buscar no Google. Não, aqui é uma ferramenta do Word, faz parte integrada da Microsoft, ele vai trazer no Bing, tá? Infelizmente aqui a opção não tem, porque é dele. A mesma coisa lá a pesquisa do Windows. A pesquisa do Windows, quando você busca, se você não viu o Windows 10, eu recomendo que você assista então o vídeo do Windows 10 que a gente tem. E lá tem a pesquisa. A pesquisa ali também da barra de tarefas é a pesquisa usada pelo Bing. Tá? Não tem, eu quero o outro buscador. Não, ali é do Bing, é uma coisa que é da Microsoft, tá certo? Agora, no navegador, sim, você pode definir, não, eu quero outro buscador, outro mecanismo de busca para o meu navegador. Aí, beleza. Vamos lá. Então, nós temos aí a pesquisa inteligente. Essa pesquisa inteligente, então, traz para você esse recurso de procurar definições, tá? E várias outras coisas, imagens, conteúdos na web para aquele conteúdo que você clicou com o botão direito. Muito bem, vamos no próximo bloco falar sobre mais recursos, esse que você está vendo aí na tela, né? Que é o recurso de equações à tinta, uma novidade que nós temos no Word 2016. Te vejo no próximo bloco, até lá!